Então, bom dia a todos e a todos. É com muito prazer que participo mais uma vez numa iniciativa da AFIS e, neste caso concreto, da AFIS portuguesa. Quero, portanto, agradecer o convite aos organizadores. Quero saudar também nesta associação o trabalho que os seus pais fundadores, o professor Albano Estrela e a professora Teresa Estrela, têm feito em prol da ciência da educação e da investigação e da pesquisa em educação em Portugal, e saudar também a recente formalização da Associação da AFIS como uma associação de pleno estatuto que foi recentemente constituída. Estes colóquios têm uma regularidade impressionante, é uma regularidade quase como as sessões do ano. Antigamente costumavam acontecer em abril, anunciavam a primavera, agora pelo menos esperemos que anunciem o fim do inverno, quer do inverno real, quer do inverno simbólico em que nos encontramos mergulhados. O título da minha intervenção, como está ali, é o local como referencial de políticas educativas, contextos e perspectivas. E vou trabalhar a noção do local e a diversidade de políticas educativas locais, exatamente porque o local tornou-se, principalmente nos países centralizados, um lugar mítico, regenerador das políticas educativas, que acolhe as mais diversas iniciativas de descentralização, territorialização, modernização, privatização, e que é simultaneamente um lugar de aplicação, de participação, de interdependência e de concorrência, umas vezes para preservar e renovar o papel do Estado, outras vezes, e ao contrário, para reduzir o papel do Estado e promover a iniciativa privada. E é esta plasticidade do conceito que torna, do ponto de vista interpretativo e analítico, muito interessante tentar construir, e é esse exercício que eu vos proponho fazer nesta meia hora, uma tipologia daquilo que são as principais concepções e exceções do local nas políticas educativas. Assim, abordarei dois temas. O primeiro, o local como referencial de políticas educativas, e um segundo tema, a educação e dinâmicas de territorialização, entendendo aqui, neste caso, o local numa acessão mais política, como iremos ver à frente. Começando pela primeira parte, o local como referencial das políticas educativas. Eu tomo aqui o conceito de referencial que é utilizado pelo Pierre Muller para se referir à imagem da realidade na qual se quer intervir e, portanto, é com referência a esta imagem cognitiva que os atores organizam a sua percepção do problema, confrontam as suas soluções, definem as suas propostas de ação. É uma visão do mundo que constitui o referencial da política. É, no fundo, portanto, de certo modo, a introdução de uma certa racionalidade no entendimento de como é feita a política, é algo que dá sentido à política e que dá também o sentido à prescrição da mesma política, que é constituído por valores, princípios, ideias, normas, algoritmos, etc. Ora, é certo que todos os ensaios de tipologia são redutores e simplificadores, e este que eu vos proponho não esgota a complexidade e a diversidade de sentidos que é dada ao local nas políticas educativas, mas eu escolhi três referenciais que me parecem constituir os referenciais principais do local nestas políticas e que têm não só um sentido cronológico, isto é, eles aconteceram do ponto de vista diacrónico
ao longo dos últimos 50 anos, mas também são hoje, ao mesmo tempo, percepções que se têm do local e coexistem, portanto, do ponto de vista sincrónico. Um primeiro referencial é esta ideia do local como um lugar de aplicação. Um segundo é o local como um lugar de modernização e mobilização. E o terceiro é o local como um lugar de decisão e de construção de uma nova ordem educativa. No primeiro caso, o local como lugar de aplicação, a imagem cognitiva que está associada a esta representação do local é o Estado educador, e é uma expressão para utilizar esta ideia de que é um Estado que garante a provisão da educação, é um Estado que, através de processos de regulação burocrática ou profissional, exerce a sua ação e, portanto, ou o local replica o central, ou se o local não replica o central. É um lugar de desvio e, portanto, é um lugar sobre o qual o Estado deve exercer a sua vigilância. Tudo que acontece no local e que não replica o central é considerado, portanto, uma iniciativa marginal e, nesse sentido, uma iniciativa clandestina. No segundo caso, o local como lugar de modernização e de mobilização, a imagem cognitiva que está associada é a do New Public Management, a nova gestão pública, e nesse sentido, portanto, o local é o lugar onde se tenta a modernização dos atores locais e, nesse sentido, portanto, as políticas educativas locais que se desenvolvem de acordo com este referencial são, essencialmente, as políticas de descentralização e, associado a isso, a iniciativa de modos de regulação pós-burocráticos ou, muitas vezes, neo-burocráticos, como iremos ver a seguir. A terceira imagem cognitiva que está associada ao terceiro referencial é a territorialização e, nesse sentido, portanto, o local é visto como um espaço público multirregulado e, nesse sentido, como um lugar de disputa e não como um lugar de consenso. Eu vou, portanto, nesta primeira parte e de uma maneira sucinta, tentar desenvolver cada um destes três conceitos de local e cada um destes três referenciais. Começando no primeiro caso, o Estado educador, muito brevemente, para referir que é a ideia de um Estado que tem um papel preponderante na orientação, na provisão e no controle do sistema educativo. Portanto, o Estado garante esse financiamento, essa provisão e esse controle através de um voluntarismo político e, portanto, o Estado assume claramente uma preocupação e um objetivo de intervenção na educação através de uma administração centralizada, sobretudo, e quando muito desconcentrada, e através de uma regulação burocrático-profissional em que há uma espécie de acordo tácito entre, por um lado, o Estado e a sua administração e, por outro lado, os professores, os profissionais que estão na escola. Portanto, há uma espécie de entente, um acordo implícito entre estas duas entidades que asseguram o serviço educativo. No fundo, como diz um sociólogo, historiador inglês, a ideia do Estado educador está muito ligada a esta ideia de construir a subjetividade da própria cidadania, justificando o Estado junto dos indivíduos e os deveres dos indivíduos face ao Estado. Neste contexto, portanto, o local é, como disse, sobretudo, um lugar de aplicação, entre, por um lado, uma lógica homogeneizadora estatal e, por outro lado,
uma lógica particularista de regulação profissional. E, portanto, esta ideia do local como lugar de encontro entre a lógica homogeneizadora do centro e a lógica distintiva dos profissionais no local é uma das características essenciais desta primeira acessão. A diferenciação faz-se, sobretudo, ao nível interno das escolas. Essa diferenciação, como disse, é vista como algo clandestino e de desviante e, nesse sentido, portanto, as políticas educativas tendem progressivamente a serem cada vez mais uniformes. A segunda acessão é a ideia do local, como vos disse, lugar de modernização e de mobilização. E que isso se faz, como também já vos disse, através de dois processos, muitas vezes coexistindo, a descentralização e a introdução de modos de regulação pós-democráticos. No caso da descentralização, ela corresponde, portanto, no fundo, a três grandes princípios. O primeiro é a ideia de que é preciso aproximar as organizações e serviços públicos dos seus utilizadores. Portanto, a primeira ruptura com a ideia anterior do Estado educador é esta ideia de existir um exercício de poder e um exercício de regulação na proximidade dos próprios utilizadores. Uma segunda ideia é a necessidade de encontrar uma escala adequada para a formulação de compromissos. Isto é, no caso do Estado educador, os compromissos sociais que asseguravam um ideal para a educação eram, sobretudo, negociados ao nível do centro, na superestrutura do poder. Hoje em dia, a complexidade e a diversidade de pontos de vista tornam difícil esse acordo nacional sobre a educação e, portanto, é preciso, do ponto de vista da descentralização, encontrar uma escala onde esse acordo seja mais fácil de negociar e mais fácil de obter em termos de compromisso. E, portanto, a descentralização é também a busca de uma escala adequada ao compromisso. A terceira ideia é a crença nas vantagens da concorrência entre diferentes unidades de administração e, nesse sentido, portanto, o local é um dos lugares essenciais onde essa concorrência de várias instâncias e unidades da administração se fazem e, nesse sentido, portanto, os defensores da descentralização buscam nessa concorrência ganhos de eficácia e de qualidade. Além da ideia da descentralização, portanto, ela, como nós sabemos, satisfaz muitas vezes interesses contraditórios. Pode ser uma maneira de reduzir a intervenção do Estado, mas pode ser também uma maneira de, principalmente quando a descentralização é retórica, de fazer com que o Estado possa reassumir o seu poder, aliviando do seu controle aquilo que não é essencial e, portanto, a descentralização muitas vezes faz-se do ponto de vista retórico, remetendo para os atores locais unicamente aquilo que é acessório. E, no fundo, portanto, a descentralização tem esta duplicidade de ser, ao mesmo tempo, defendida por aqueles que, pretendendo preservar o papel do Estado, aliviam o Estado das tarefas que são mais pesadas e mais problemáticas, ou então ela serve também chapéu para aqueles que acham que encontram na descentralização uma oportunidade do Estado de ser o Estado mínimo e de se proceder àquilo que designam o emagrecimento do Estado. Neste segundo referencial, simultaneamente com a descentralização, verifica-se que existe a introdução de novos modos de regulação e, dentro desses novos modos, a regulação pós-burocrática. É um conceito que, enfim, não é muito exato. Normalmente, quando nós não sabemos aquilo que é, dizemos sempre que é pós qualquer coisa, e refere-se exatamente a esta ideia central de que há uma regulação que já não se baseia, sobretudo, na racionalidade da lei, mas que valoriza, sobretudo, uma racionalidade instrumental. O controle a priori pelas normas é substituído pelo controle a posteriori pelos resultados.
nesse sentido, portanto, a regulação pós-burocrática vai buscar muita da sua legitimidade e muitas das suas práticas àquilo que é a nova gestão pública e também àquilo que é, muitas vezes, contido no conceito de governança de que o Sr. Alain Bouvier falava aqui ontem com muita propriedade. Mas a regulação pós-burocrática pode e é, muitas vezes, vista também como uma regulação neo-burocrática. Isto é, muitas vezes a busca de alternativas à regulação pela norma, à regulação pela lei e à regulação e à introdução de princípios da regulação a posteriori pelos resultados, resulta exatamente de uma tentativa de o Estado preservar o seu poder e a sua autoridade e os seus sistemas de controle. Muitas vezes as transformações da gestão justificadas pela nova gestão pública não passam de uma modernização cosmética ao serviço dos mesmos fins e ao serviço de um mesmo modelo de funcionamento. Portanto, há neste segundo referencial do local a ideia, por um lado, de um corte com o poder do Estado educador. Esse corte faz-se através da descentralização, faz-se através de processos de regulação pós-burocrática, mas é evidente que nesta fase de tensão se verifica muitas vezes que estes dois processos, descentralização e regulação pós-burocrática, se traduzem em muitas situações concretas numa tentativa de recuperar o poder do Estado e o controle do Estado, agora sob novas formas. O terceiro e último referencial do local de que eu vos falava era esta ideia do local como lugar de decisão e de construção de uma nova ordem educativa e, portanto, como aliás se entende, um local muito mais complexo do que aquele local linear dos outros dois conceitos. E, nesse sentido, portanto, o local emerge hoje através de um complexo processo de multirregulações. E, portanto, aqui o local já não é visto como um lugar de aplicação exclusivo da regulação estatal, é um lugar onde emergem a maior diversidade de regulações naquilo que é, portanto, uma ordem educativa territorial. Há a presença de uma regulação transnacional, cada vez mais forte, através de um conjunto de processos e de procedimentos que tendem a uma homogeneização das políticas transnacionais, uma regulação nacional e estatal, uma regulação intermédia, através de órgãos desconcentrados ou descentralizados da administração, e uma regulação, neste caso, no contexto educativo, entre as várias escolas. E todas estas regulações atuam num território esse que é constituído por autarquias, associações, empresas, escolas, professores, pais, alunos, serviços concentrados, outras comunidades educativas locais, etc., etc. Portanto, é um espaço densamente povoado por atores individuais ou institucionais que interferem direta ou indiretamente na educação e que se têm que pôr de acordo tácito ou explícito naquilo que é e que eu costumo designar por uma regulação socio-comunitária, entendendo aqui, portanto, uma regulação em representação dos valores da sociedade e dos valores da comunidade. E, portanto, estamos claramente aqui neste terceiro referencial, no que é o cerne do conceito da territorialização das políticas educativas e que é essa a segunda parte da minha intervenção. Portanto, resumindo, há uma evolução e neste momento uma coexistência entre modos de entendimento do local distintos. Esses modos de entendimento foram sucedendo ao longo do tempo, mas hoje coexistem. Há políticas que se remetem para um referencial de modernização, outras para um referencial de aplicação, outras
para um referencial de construção de uma ordem educativa local diferente, mas, com o conceito de territorialização, eu quero enfatizar esta ideia do local, sobretudo como ordem, entendido como ordem de construção de uma ordem educativa local, este local entendido sobretudo como um espaço multirregular, complexo, onde coexistem várias entidades. Territorialização é, no entendimento do João Pinhal, colega aqui do Instituto, de um dos grandes organizadores deste evento, e, enfim, um trabalho muito importante, muito conceituado no domínio das políticas territoriais, municipais, define a territorialização como, e passo a citar, a construção de políticas educativas locais de concepção e execução autónoma dentro dos limites de intervenção local que tenham sido definidos por lei. Segundo João Pinhal, na territorialização, o local assume-se uma vez com o quadro de realização contextualizada de políticas nacionais, portanto, o local, um quadro de realização contextualizada de políticas nacionais, e outras vezes o território é visto como o quadro de produção de políticas próprias de base comunitária ou de base institucional. Esta definição de territorialização serve bastante bem para aquilo que eu quero desenvolver nesta segunda e última parte da minha intervenção, que é para esta ideia de que o território, o local território, entendido como um espaço multirregular, é um lugar de tensão e de conflito entre o centro e a periferia, e é essa a base da sua potencialidade e da sua riqueza. A territorialização tem, sobretudo, quatro grandes finalidades. A primeira ideia que está subjacente à territorialização, esta ideia que o João Pinhal referia, de contextualizar e de localizar as políticas e a ação educativa, contrapondo à homogeneidade das normas e dos processos, a heterogeneidade das formas e das situações. Portanto, esta é uma ideia clara de requebrar, de fazer a ruptura com a lógica uniformizadora e homogeneizadora presente nos outros Estados. A segunda ideia é de conciliar interesses públicos, na busca do bem comum, com interesses privados para a satisfação de interesses próprios de alunos e suas famílias. O território é um lugar onde a fronteira entre o público e o privado é mais diluída, é mais nublosa, é menos pragmática e, nesse sentido, portanto, há uma tentativa de conciliar aquilo que muitas vezes, ao nível do topo, é visto como distinto, que são os interesses públicos e os interesses privados. A terceira finalidade é fazer com que, na definição e execução das políticas educativas, a ação dos atores deixe de ser determinada por uma lógica de submissão para passar a subordinar-se a uma lógica de implicação. Isto já se passa na realidade e, portanto, a realidade é muito mais complexa do que a ideia de um Estado superpotente e de um conjunto de atores submissos, mas a territorialização legitima, justifica e aproveita essa passagem da lógica de submissão à lógica de implicação que resulta da intervenção dos atores na ação pública. E, finalmente, a quarta finalidade, que é passar de uma relação de autoridade baseada no controle vertical, monopolista e hierárquico do Estado, para uma relação negociada e contratual, baseada na desmultiplicação e na horizontalização dos controlos centrais e locais. E, portanto, há aqui uma lógica de horizontalizar as relações do poder, fazendo diminuir, numa lógica de vasos comunicantes, à medida que diminui o controlo vertical, aumenta o controlo
horizontal, o que significa que aumenta o controle das várias partes que intervêm no espaço educativo. Nesse sentido, portanto, a territorialização não pode ser justificada como uma medida de gestão destinada meramente a modernizar e a aliviar a máquina do Estado. Ela deve ser vista, sobretudo, como um processo de apropriação por uma determinada comunidade de diversos espaços sociais. Esta apropriação baseia-se no princípio da mobilização enquanto forma de reunião de um núcleo de atores com o fim de empreenderem uma ação coletiva. Há, portanto, nas políticas de territorialização, uma preocupação clara por definir uma outra maneira de entender a política educativa e uma outra maneira de entender a participação dos atores educativos. E para isso são precisas 4 coisas. E serão 4 coisas que orientarão, do meu ponto de vista, aquilo que pode ser uma política concreta de territorialização das políticas educativas. A primeira é recusar a definição de territórios uniformes e homogéneos decretados administrativamente. E nós, em Portugal, temos exemplos disso com a política de ajuntamento de escolas, chamada de agrupamentos, onde, portanto, a geometria desse espaço foi traçada sem ter em conta, na maior parte das vezes, os próprios contextos locais. E, portanto, no fundo, aquilo que se propõe é que o território é construído, é negociado e resulta de processos de participação e de contratualização. Em segundo lugar, é preciso respeitar a pluralidade do local. Há vários locais, há várias exceções para locais e a diversidade de centros de decisão. Portanto, no fundo, a administração do território é uma administração policentrada. A territorialização e o seu sistema de redes e contratos não devem pôr em causa, todavia, a escola como unidade social, e refiro aqui a escola em particular, mas é evidente que a territorialização deve preservar a identidade das várias unidades que a compõem. Em terceiro lugar, é preciso ter uma visão caleidoscópica dos processos, formas e níveis de territorialização, o que remete para a diversidade de soluções, ritmos e dispositivos. É preciso ainda evitar que a criação de novos espaços de intervenção social no domínio da educação, no quadro da territorialização, se transforme, e é esse um dos riscos da territorialização meramente administrativa, se transforma numa segmentação do espaço escolar que ponha em causa a sua coerência nacional e a sua equidade. Muitas vezes, os críticos dos processos de territorialização apontam exatamente os efeitos perversos que esta deslocalização para o território do processo de definição das políticas educativas pode ter, com a ameaça de uma desagregação e com a transformação daquele sistema educativo que o professor Alain Bouvier falava ontem, tão linearmente desenhado, a transformação desse sistema educativo num mosaico diverso de iniciativas, de políticas, de contextos. E, portanto, há claramente este risco, e para que este risco não se transforme, é preciso que, exatamente, a territorialização seja entendida como um espaço de negociação, de afirmação, e que tenha que haver, como iremos ver, um equilíbrio entre o controle estatal e a autonomia local. É preciso, finalmente, consagrar a função reguladora da administração central, associada às funções de informação, sobretudo de informação, de acompanhamento e de avaliação. Isto é, a territorialização não sobrevive sem a função reguladora do Estado e da sua administração. E, nesse sentido, portanto, a territorialização não pode ser vista como um abandono da intervenção do Estado, antes, pelo contrário, o Estado assume a função de que também falava Alain Bouvier ontem, de regulação das regulações. Neste caso, o Estado assume a função de uma meta-regulação dos vários atores locais que intervêm no processo constitutivo do território e na definição das políticas educativas do território. Para
terminar, e isto é a tentativa de vos propor um quadro interpretativo e analítico que, de certo modo, orienta alguma da pesquisa em que tenho participado neste domínio, e a ideia de transferir para a análise, para a descrição e para a análise, para a interpretação dos próprios processos de territorialização da política educativa, esta tensão de que vos tenho falado durante esta intervenção, esta tensão permanente entre o controle estatal e a autonomia local. Portanto, para facilitar aos colegas franceses, controle estatal, ação pública, autonomia local, os locais, os domínios e as modalidades. Portanto, significa, portanto, que a ação pública que se desenvolve no território é determinada por um jogo de tensões entre, por um lado, o controle estatal e, por outro lado, a autonomia local. E esse controle estatal manifesta-se em locais diferentes, em domínios diferentes, em modalidades diferentes, e é preciso, portanto, verificar também em que locais, em que domínios e em que modalidades se exerce a autonomia local. Isto quer dizer que, por vezes, há locais onde há controlo e há locais onde não há autonomia, ou que há autonomia, melhor dizendo, no mesmo território. Há domínios onde se exerce controlo e há domínios onde não se exerce controlo e exerce autonomia. E há atores e há modos de fazer que derivam do controle estatal e outros que não derivam. E, portanto, a realidade do território não é homogénea, nem pode ser descrita de uma maneira só, e, nesse sentido, para descrever o processo de territorialização das políticas educativas, é preciso aceitar este ponto de vista de que o território é um lugar de dissenso e não de consenso. É um lugar de conflito e não de aceitação tácita de um discurso único, e que esse conflito e esse dissenso se verificam em locais, em domínios e em modalidades diferentes. E é nesse sentido, portanto, que o território pode assumir a sua função de redefinição das políticas educativas, e é nesse sentido, portanto, que a pesquisa e a investigação em educação deve estar atenta a esta dimensão local das políticas educativas e a esta realidade concreta. Muito obrigado.